Acompanhe meu raciocínio. Lei de Segurança Nacional, a gente já falou dela. Agora vamos falar do AI-5. AI-5 foi ruim, AI-5 coibiu liberdades, AI-5 prendeu gente por crime de opinião, AI-5 prendeu gente porque falou mal de governante. AI-5 é horrível, né? O que está acontecendo agora está muito parecido com AI-5. E outra coisa, eu posso falar mal do AI-5, concorda comigo? Eu posso falar mal do AI-5, né? Agora eu não posso falar bem do AI-5. Por quê? Qual que é o raciocínio lógico por trás disso? Por que uma pessoa pode defender determinadas medidas políticas dentro de um determinado contexto histórico? Por que a pessoa pode defender, por exemplo, a Revolução Comunista e não pode defender o AI-5? Ou por que a pessoa pode atacar esse mesmo período de exceção dentro de determinado contexto histórico? A pessoa pode atacar, pode falar mal desse regime de exceção, mas não pode defendê-lo. Isso é censura prévia política. Isso é medida do AI-5. E contra isso, nós não podemos cruzar os braços. A classe jurídica precisa tomar medidas mais efetivas. A classe jurídica e a sinistra tem que parar com essa história de meu malvado favorito. Ah, porque é contra Bolsonaro, porque é contra a direita? Beleza. Dane-se constitucionalidade, dane-se autoritarismo. Vivam os ministros do Supremo. Eles não estão de acordo com a Constituição, não, mas são inimigos dos meus inimigos. Isso é perigoso, gente. Nós estamos abrindo perigosos precedentes jurisprudenciais. Nós vamos nos enganar muito se a gente achar que isso vai derivar para algum caminho seguro, para algum porto seguro. A democracia brasileira está cada dia mais frágil. E é muito, muito estranho a gente vê ela se fragilizar mais ainda por atos daqueles que são o poder moderador por excelência, que são os representantes do Poder Judiciário, da nossa mais alta Corte de Justiça, aquele poder que deveria ser o mais prudente, aquele que deveria usar a força com mais cautela, vê-lo atilado, vê-lo belicoso, vê-lo brigão. Isso é muito perigoso. Se o nervosismo chegou ao juiz da causa, a coisa começa a ferver, a coisa começa a cheirar mal. Nós, quando procuramos o Poder Judiciário, a gente precisa de temperança. A gente precisa começar a resolver conflitos pelo diálogo. E o diálogo é tudo aquilo que rede social, que internet, que YouTube nos propicia. Vocês conhecem o programa Entretanto. Aqui a gente não tem lado político. O que eu não suporto é mentir para o internauta, é mentir para a pessoa que nos assiste, é desviar, é deformar a informação, é mostrar o que me interessa e ocultar o que me desagrada ideologicamente. Isso você não vai ver aqui nunca. A nossa linguagem é a linguagem comedida que deve orbitar as redes sociais. É a linguagem comedida que deve ser a regra geral quando fala um agente político, seja ele juiz de direito, que é o meu caso, seja ele um ministro do STF, como é o ministro Alexandre de Moraes, seja ele um deputado federal, como é o caso Daniel Silveira. A nossa linguagem é comedida. Mesmo assim, vez ou outra, o esgoto da internet, que não é o nosso público-alvo, não é o nosso perfil costumeiro de seguidores, mas de vez em quando o esgoto, a escória da internet nos descobre. Vem aqui com palavras de baixo calão nos comentários, vem aqui com críticas asquerosas que procuram atacar o carteiro por causa da carta. É o famoso argumento ad hominem, que não é coisa de gente intelectualmente honesta fazer. Ainda assim, eu nunca mandei prender ninguém, eu nunca processei ninguém criminalmente, porque a lei é para todos, inclusive para os estúpidos, inclusive para os imbecis, inclusive para o Daniel Silveira. Aliás, o direito é para bandido. As regras jurídicas, principalmente as regras de direito penal, são principalmente para os bandidos. Nós temos que garantir os direitos das vítimas, mas também dos réus.
Inclusive o direito do cidadão não ser preso por crime inexistente, não ser preso por crime de opinião, como era no AI-5, como era no regime militar. Estão reprisando o regime militar.